Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E nesse trimestre nós estamos estudando a história de Davi. A lição de hoje é a lição de número 6 e o tema da lição, Davi, um casamento real. Lembrando, meus irmãos, que você pode acessar todo o conteúdo do ebdenfoco.com através da sua Play Store no aplicativo do ebdenfoco.com. Abra seu aplicativo de Play Store e pesquise por EBD em Foco. Baixe o nosso aplicativo do EBD em Foco e tenha todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Slides editáveis que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua necessidade na sua ministração. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, o texto principal da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 12, verso 16. E o apóstolo Paulo nos traz o seguinte conselho: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. O apóstolo Paulo está nos ensinando, nos aconselhando sobre moderação, sermos moderados, sermos humildes. O resumo da lição nos diz: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Samuel 18, verso 20 a 26. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza está estudando a história de Davi e já examinou esse texto. Nossa introdução. Essa lição nos propõe refletir acerca do casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. É um enlace que nos inspira, mas também nos dá importantes alertas sobre o que não fazer. O casamento de Davi e Mical não foi um casamento tão simples. Foi um casamento muito conturbado também. Diante dessas questões, essa história deve ser estudada para que seja um convite à edificação e a postura correta diante dos desafios dessa área tão central em nossas vidas, a formação de uma nova família, né? Nós estamos em uma lição para jovens e é importante que os jovens também aprendam sobre matrimônio, porque boa parte destes, né, na sua maioria, no futuro terão seus casamentos, seus lares, suas famílias. E é importante que aprendam desde cedo a postura correta no matrimônio. Um noivo humilde. A humildade na vida de Davi. É notável quanto nós podemos aprender a partir da vida deste personagem bíblico. Nesse momento, somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória de Davi, na dedicação ao pastoreio e em sua postura reconhecendo suas limitações. No Salmo 78, versos 70 a 72, nós temos: também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Nós conhecemos bem a história de Davi, e Davi era o filho mais novo de Jessé
e era o cuidador ou pastor das ovelhas de seu pai. Para o homem que Davi se tornou, é extremamente interessante observar que a sua formação moral, que a sua formação de liderança foi realizada em um pasto, cuidando de ovelhas, aprendendo como cuidar de outros, aprendendo a cuidar de seres mais frágeis, procurando entender estes seres mais frágeis, menos inteligentes. É muito interessante olharmos para a história de Davi nessa perspectiva. Alguém que aprendeu a ser grande lá numa vida bem simples. No fato de ser um desconhecido para o rei, em sua disposição em depender de Deus e anelar por sua presença. Sendo humilde diante do rei, sendo humilde, reconhecendo a necessidade de buscar a presença de Deus. Em honrar a posição do rei, não se permitindo acelerar processos ao ouvir as justificativas de uma mulher sábia e ao respeitar a memória de amigos. Davi era um homem humilde, que era um jovem humilde, que esperava o seu tempo, esperava o momento certo para que as coisas acontecessem. Não era um homem precipitado, não era um homem cheio de orgulho, era um homem humilde e completamente capaz de compreender as pessoas. Ao aceitar as limitações impostas por Deus e em muitos outros momentos, Davi nos dá uma lição de humildade e nos encoraja a vivermos em humildade. Com relação ao casamento com a filha do rei, Davi mostrou humildade, deixando claro que não era digno de tal honra. O que muitos veriam como uma oportunidade de ascensão social e econômica, o homem segundo o coração de Deus repudiava. Quando Davi recebe a proposta de Saul, é óbvio que Saul também tinha uma outra intenção para que ele fosse o genro do rei. Mas Davi entende que aquela era uma posição muito alta para ele, que era um simples rapaz do campo. Quando Davi tem a proposta de se tornar o genro do rei, ele vai com muita cautela. Não é que ele não se sentisse capaz de estar em qualquer posição, mas ele estava profundamente prudente, ele estava com muita cautela, porque ele saía de uma realidade completamente diferente da realidade que ele teria sendo o genro do rei. Então ele vai com muita cautela, isso é muito importante. A maioria das pessoas estão na ansiedade de mudar a posição social deles na sociedade. Mal essas pessoas sabem que isso pode ser um risco tremendo. Davi foi profundamente cauteloso nesta situação. Em duas ocasiões, um casamento real foi cogitado, primeiramente com Merabe, por ocasião da morte de Golias, depois com Mical, que era apaixonada por Davi. Nas duas ocasiões, Saul tentara criar uma situação para que levasse o belemita à morte. As duas ideias de Saul não estava pensando no bem das filhas, nem no bem de Davi. O que Saul estava pensando, nós conhecemos o texto lá. Todas as duas vezes, Saul intentava que Davi casasse com suas filhas, se tornassem rei, para que ele estivesse na linha de frente do exército e assim pudesse ser morto
por algum exército inimigo. Mas Davi, em todos os aspectos, foi profundamente prudente. Não foi ansioso e evitou que coisas terríveis acontecessem com ele. A humildade aos olhos do mundo. Em um mundo marcado pelo narcisismo e o individualismo, a verdadeira humildade é vista como um demérito, pois é percebida como algo que evidencia a inaptidão das pessoas a aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Uma deturpação dessa visão de humildade aos olhos do mundo está nas demonstrações públicas envoltas em pirotecnia mediática nas redes sociais. O mundo de hoje é um mundo marcado pelo narcisismo, pelo individualismo, pelo imediatismo e pela ambição, pelo desejo de ascensão social. As redes sociais promovem essa falsa ideia de que você pode muito rapidamente ascender socialmente. As redes sociais transmitem essa ideia de que você precisa ascender socialmente, você tem a necessidade de ascender socialmente. É uma questão muito perigosa, porque afeta pessoas como os jovens que não têm maturidade emocional para passar por estas situações. Nós, olhando para Davi, aprendemos que nós precisamos ter cautela. Não podemos ultrapassar os limites, muito menos, como diz aqui o texto, criar essa pirotecnia midiática para demonstrar uma coisa que não somos. As redes sociais mostram uma coisa que não é verdadeira. Qualquer pessoa, especialmente jovens, nós estamos falando para jovens, que se baseia nas pirotecnias midiáticas das redes sociais para almejar os seus alvos, está cometendo um grave erro, porque a realidade das redes sociais não é a mesma da vida normal. Nessa área vemos atitudes altruístas, bondosas e assistenciais que possuem, na verdade, uma intenção explícita de autopromoção. Infelizmente, são valores deturpados. O que vale são os likes e o número de visualização nas redes sociais, por um exemplo. Nas redes sociais temos uma amostra bem nítida do que a humanidade aos olhos do mundo. Completamente vazia, completamente falsa, cheia de mentiras. Essa é a realidade da humanidade nas redes sociais. Estão sempre em busca de reconhecimento, estão sempre em busca de estar em primeiro lugar. Não importa o que faça, não importa o que diga, os valores foram completamente abandonados. Pessoas divulgam notícias mentirosas, prejudicam outras pessoas, levam até outras pessoas à morte, porque estão na ansiedade de serem os primeiros, de receberem os primeiros likes, as primeiras visualizações, e com isso não tem nenhuma cautela quanto à informação. Isso é um perigo. As redes sociais têm se tornado uma arma mortal na vida de muita gente. Há uma amplificação da busca pela construção de pessoas perfeitas, mas que não existem, pois são frutos de uma intenção narcisista que vê na verdadeira humildade uma demonstração de fraqueza e predisposição à humilhação nas mãos dos demais. Nós temos nas redes sociais, e isso é pesquisa, né? São estatísticas, que o Instagram é a principal rede social que produz esta amplificação
da ideia da pessoa perfeita. Inclusive, eu estava estudando sobre essa questão, até os vídeos são com filtros para parecer que aquela pessoa é perfeita. Mas nós precisamos entender que a realidade das redes sociais não é a realidade da vida normal. Não se baseie pelas coisas que você vê nas redes sociais. Até os lugares que são mostrados no Instagram, né, como lugares bonitos, lugares bons para viajar, na sua maioria são editados, usando filtros para corrigir imagens, para tirar alguma irregularidade, alguma coisa que não é tão bonita. Ou seja, são informações fabricadas. Isso é importante que todos que usam as redes sociais entendam. As informações das redes sociais, elas são premeditadamente fabricadas para gerar aquele tipo de reação. Então, não caia no conto do vigário das redes sociais. A humildade na vida do cristão. Em um mundo marcado pela busca incessante por reconhecimentos, recompensas e vantagens, a humildade apresenta um contraponto vital, propondo ao ser humano um olhar com uma perspectiva marcada por sentimentos e características que são inerentes àqueles que seguem a Cristo. Ao cristão, a humildade é muito mais que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele traz em seu coração. Quando seguimos a Cristo, vamos nos inspirando em seus exemplos e temos em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé. Filipenses 2:5, aqui só 2:5 e 8, mas do 5 até o 11, nós temos um relato, uma descrição gloriosa do apóstolo Paulo sobre o que é humildade. Ele tende em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós temos os versos 5 e 8. Mas todo o texto de Filipenses 5 a 11 nos fala da atitude de humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, não entendeu que o ser Deus era o que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, de submissão à vontade do Pai. Nós aprendemos com Jesus que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que a vontade do Pai seja realizada em nós. Isto é humildade. Deixar que a vontade de Deus se realize em nós. Não a nossa própria vontade. A nossa vontade ela é corrupta, ela é imperfeita, mas a vontade de Deus é pura e é perfeita. Em uma vida marcada pela humildade, somos alcançados pela graça de Deus. E assim podemos caminhar sob a direção divina, vivendo os seus propósitos, experimentando uma vida plena e abençoada. Ao reconhecermos a nossa dependência divina e as nossas limitações, abrimos com alegria nossas vidas à ação do Espírito Santo em uma dinâmica transformadora. Quando nós entendemos que nós não somos perfeitos, que nós somos muitas vezes incapazes de muitas coisas, e nós abrimos a nossa vida para o Espírito Santo nos capacita não a sermos superiores a ninguém, mas a sermos melhores do que fomos ontem. Porque essa é uma coisa que nós devemos ter em mente o tempo todo. Jovens
É importante que os jovens tenham em mente esta ideia o tempo todo. Eu não devo ter como objetivo a busca por ser melhor que os outros, mas melhor do que eu mesmo. Eu preciso romper as minhas limitações. Eu preciso romper as minhas fragilidades. Eu preciso buscar forças para ser melhor do que fui ontem. Como diz aqui o texto sugerido, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, onde o Espírito operando em nós nos traz alegria que nós não podemos ter em nós mesmos, nos traz paz que nós não podemos ter em nós mesmos, nos traz mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, alegria e assim por diante. Só o Espírito Santo de Deus para operar essas virtudes em nós, porque nós somos limitados, nós não temos estas virtudes em nós mesmos. Por isso que nós precisamos ser morada do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo para termos a virtude do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Segundo tópico, o amor de uma noiva. Mical e o seu amor por Davi. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. O amor é um sentimento necessário em um casamento. Amor. Casamento sem amor não funciona. Todo casamento precisa ter amor. Mas nós não podemos confundir o que é amor. Amor não é a mesma coisa que paixão. Em uma época em que os matrimônios eram arranjados, que envolviam política, poder, disputas territoriais, entre outros interesses, a história desses dois jovens nos inspira. No entanto, esse casamento foi marcado por uma série de estratégias de Saul com a intenção de matar o seu futuro genro. Toda a intenção de Saul, durante todo esse período, enquanto ele está vivo, a partir do momento em que Davi foi ungido rei, toda a intenção de Saul sempre foi matar Davi. E até mesmo quando ele propõe que Davi se torne genro do rei, o propósito no coração de Saul, que estava perturbado por um espírito maligno, no coração de Saul todos os intentos era para que levasse Davi à morte. Tanto com Merabe, que fora dada em casamento a outro, quanto com Mical, o rei manipulou a situação desejando uma tragédia ao seu desafeto, que seria seu genro. E nas duas vezes Davi voltou vitorioso, fazendo muito mais do que dele fora esperado. Saul propôs os desafios, especialmente por Mical. Ele propôs o desafio dos prepúcios dos filisteus e Davi foi lá e conseguiu. Realizou o feito, realizou aquele desafio para então se tornar o genro do rei. Mas é óbvio que Saul não tinha nenhuma intenção de que aquele desafio fosse realmente algo válido, porque o que ele queria mesmo era colocar Davi em perigo, de modo que a vida de Davi estivesse em risco. Para que Davi pudesse se casar com Mical, o rei desafiara matar 100 filisteus. O noivo surpreendeu o sogro. Esse casamento contribuiu para que se intensificasse o ciúme de Saul e o seu ódio mortal contra Davi, porque ele esperava que Davi morresse. Davi não só não morreu, como realizou o desafio, e isso elevou ainda mais a Davi. A posição de respeito e honra entre os israelitas de Davi ainda ficou maior, o que levou Saul ainda a um ódio maior. Nós vemos aqui que nós também não podemos desafiar as pessoas só porque nós achamos que elas são inferiores a nós. Saul, por ser o rei, ele pensou que poderia simplesmente desafiar Davi, colocar Davi
em risco, a sua vida em risco, e ainda assim ser gloriado. Mas não. Saul propôs que Davi participasse de um desafio perigosíssimo, mas quem foi envergonhado foi Saul. É muito importante que a gente aprenda aqui com Saul que nós não devemos exigir das pessoas além do que elas podem oferecer. Nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não são capazes de apresentar. Nós precisamos ter o mínimo de sensibilidade. É óbvio que o caso aqui de Saul, ele estava com um desejo mau. O objetivo de Saul era de fato que Davi morresse. Ele não esperava que Davi resolvesse o problema. Ele não esperava que Davi conseguisse superar o desafio, vencer o desafio. Quando ele percebeu que Davi venceu o desafio, ele ficou ainda mais furioso. Em um desses episódios, o rei enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo. Mical, movida por amor e fidelidade ao seu marido, ajudou-o a escapar e criou uma série de justificativas para retardar a ação dos homens de Saul. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. Mical, usou uma série de artifícios para proteger seu marido. É isso que se espera de um cônjuge. Se eu não posso proteger minha esposa, ou melhor, se a minha esposa não pode esperar de mim a fidelidade, a proteção, a obrigação para com ela, ela vai esperar de quem? Ou vice-versa. Se eu não posso esperar a fidelidade, a dedicação da minha esposa, eu vou esperar de quem? E aqui nós temos uma lição importante para os jovens, quando vocês casarem. A fidelidade de vocês, a lealdade de vocês é ao cônjuge de vocês. Não é a outro, não é ao pastor, não é ao prefeito, não é ao pai e a mãe. É ao cônjuge, é ao seu parceiro ou parceira. Mical nos dá um exemplo maravilhoso aqui. Mesmo que Mical não fosse lá grande pessoa, não fosse uma boa peça, mas ela age aqui como toda esposa, como todo esposo deve agir, protegendo o seu cônjuge, independentemente da circunstância, independentemente contra quem. É responsabilidade do esposo ou da esposa proteger um ao outro. Um admirável ato de bravura realizado por uma esposa comprometida com o seu casamento. Nós sabemos que Mical não era lá uma grande esposa, apesar dela ser apaixonada por Davi. Depois ela ainda fica pior, com os ciúmes com Davi por causa da alegria, da expansividade de Davi, ela o critica. Mas nesse momento ela age de forma irretocável, cuidando daquele que é sua responsabilidade, seu esposo. Uma vítima das circunstâncias, no início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento, como eu acabei de falar. O amor da noiva, os princípios elevados do noivo e a felicidade e a fidelidade de ambos resultaram em uma inspiradora história. Porém, após a fuga e diante da sentença de morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito pelo rei e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, Paute, filho de Laís, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Mas toda essa amargura que veio para Mical foi por causa das ações de seu pai. Às vezes é muito difícil lidar com uma situação como esta, mas a gente precisa ser forte e ter um foco, ter o alvo. Diante desse evento, podemos perceber como Saul, seguindo o seu próprio padrão, ou padrão do diabo, impôs a sua vontade e de forma despótica, se utilizou da própria filha em um jogo político. As circunstâncias começaram a castigar Mical, que perdeu seu esposo amado e foi tratada como uma moeda de troca. Aqui nós temos mais um aprendizado importante. As pessoas não são coisas,
elas precisam ser valorizadas. Elas precisam ser amadas e respeitadas. O que Saul fez com Mical foi transformá-la numa mercadoria, numa coisa, num objeto. Isso afetou profundamente seu coração, transformando ela numa mulher amarga. Além disso, anos depois, quando Davi já reinava, Mical foi forçada a deixar Paute e voltar para o seu primeiro casamento sem que houvesse consulta ou ainda algum respeito pelos seus sentimentos. De fato, mesmo diante de sua posição na família real, Mical se tornou amarga diante das decisões alheias que a jogavam de um lado para o outro como um objeto qualquer. Nós devemos sempre valorizar as pessoas. Toda pessoa tem seu valor. Não é porque é mulher que tem um valor menor. Não é porque é preto ou branco, pobre ou rico, que tem um valor maior ou menor. Nós precisamos valorizar o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Independentemente de quem somos, nós ainda somos imagens e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus deve ser respeitada. Deve ser respeitada, não interessa qual a cor, não interessa qual o status social, nós precisamos respeitar e valorizar as pessoas. Não devemos tratar ninguém com indiferença, nem tratá-las como se fosse objeto qualquer. O poder do diálogo. Quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados? Tanto na história geral, passando pela história bíblica e indo até as nossas experiências atuais, podemos ver situações como estas. Eu posso, inclusive, citar o exemplo de um colega de trabalho que se sentiu lesado, desprezado no ambiente de trabalho e foi para as redes sociais reclamar. Poderia ter chamado a equipe internamente para conversar, mas preferiu levar para as redes sociais, o que gerou um problema, um constrangimento muito maior e até afastamento das pessoas. Isso é um problema. Isso é um problema. Muitas vezes nós podemos evitar um problema maior, mas nós estamos cegos pelo egoísmo, ou mesmo porque estamos feridos, porque estamos machucados, como foi o caso de Mical, havia sido desprezada, humilhada, e com isso é difícil agir como deveria agir. Agir sem a emoção, sem o ódio, sem o rancor, sem a mágoa. Mas nós precisamos aprender. Aprender que toda vez que nós agimos descontroladamente, nós não afetamos apenas nós mesmos, mas afetamos os outros. O diálogo tem sido uma constante na busca por entendimento e dissolução de conflitos. Um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode se observar justamente no relacionamento entre Mical e Davi. Um desprezo mútuo e uma intolerância crescente marcou a vida dos dois em um momento em que eles facilmente poderiam aproveitar os benefícios dos novos tempos e a estabilidade do reino há tanto pretendida. Mas havia muita mágoa, havia muito rancor, havia muitas feridas por causa das situações envolvendo Saul. E é importante que a gente reflita sobre isso. Como as nossas atitudes afetam outros. Quem sabe Saul, mesmo na sua maldade, pensava que aquilo seria um problema apenas naquele momento, que a afetação seria apenas naquele momento e não geraria os problemas que Davi enfrentou com Mical depois, tantos anos depois. Mas nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas causam marcas, elas geram marcas nas pessoas e isso pode perdurar por muito tempo. Infelizmente, a alegria de uma caminhada a dois foi ofuscada pela falta de comunicação, o crescente desprezo e a mútua intolerância. Quando Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém, ficou muito feliz e grato a Deus. A sua celebração envolveu danças e saltos de alegria.
algo que não foi bem visto pela amargurada Mical. Mical não estava exercendo nenhum tipo de qualificação moral, não estava ponderando absolutamente nada. Mical estava expressando a amargura do seu coração. Uma pessoa amargurada não consegue aceitar de modo nenhum uma pessoa feliz. Uma pessoa amargurada não consegue aceitar a felicidade dos outros. Uma pessoa amargurada é algo profundamente terrível. Por isso que nós precisamos evitar a amargura. Nós precisamos expulsar da nossa vida a amargura, porque ela vai levar as pessoas a condutas completamente desastrosas. Ao retornar para casa, a esposa desprezou o marido, ofendendo-o de forma lamentável. Diante de tal fato, a situação piorou ainda mais e o fim de Mical ficou envolto em amargura e solidão, sem filhos e sem o amor do marido. A amargura levou Mical a viver uma vida de amargura, uma vida de tristeza e principalmente uma vida de solidão. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós guardamos no nosso coração. Eu sei que muitas vezes não é culpa nossa, mas nós precisamos em Cristo vencer essas barreiras, especialmente a barreira da amargura, da solidão, do desprezo. Nós precisamos estarmos satisfeitos em Cristo para vencer todas estas situações de maldade. Terceiro tópico: Deus era com Davi. Davi e as armadilhas de Saul. A cada dia que passava, mais Saul odiava Davi. As vitórias conquistadas e a admiração que o povo nutria pelo jovem Davi eram motivos para que o rei ficasse ainda mais furioso e por vezes tentasse matar o jovem. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Davi só crescia. Davi só despontava cada vez mais. Davi só se destacava cada vez mais. E isso matava Saul de ódio. O principal desejo de Saul era a ruína de Davi. Foram 2 promessas de casamentos, 2 armadilhas, mas 2 vitórias importantes e impressionantes de Davi. Deus estava com Davi e Saul já havia sido rejeitado por Deus. Com Merabe, o desafio foi uma série de batalhas contra os filisteus, na esperança de que uma delas o jovem tombasse. Já com Mical, Saul pediu algo inusitado e muito perigoso: a morte de 100 filisteus. O êxito no primeiro desafio foi celebrado amplamente por todos, mas foi a segunda armadilha que deixou o rei sem palavras, levando-o a entregar a filha mais nova em um casamento, em vez de matar 100 filisteus. Davi conquistou. Davi venceu todos os desafios e Saul não teve como escapar das próprias armadilhas que armou contra Davi. Davi exterminou o dobro, 200. Deus era com Davi e mesmo perseguido implacavelmente por Saul, era bem-sucedido em todas as áreas. Quem está na presença de Deus, quem é guiado por Deus, não se atrapalha com as adversidades. Pelo contrário, usa essas adversidades como instrumento, como combustível para ir além, para superar os limites e para romper as muralhas. Quando Deus é conosco, uma belíssima verdade a ser celebrada é o fato de podermos buscar a presença de Deus em nossas vidas e assim desfrutar de sua intimidade. Devemos constantemente almejar tal relação e, diante dessa realidade, nos permitirmos viver conforme a vontade de Deus. É maravilhoso
Jovens, aprendam isso, professores, converse com seus alunos sobre isso. É maravilhoso a oportunidade que temos de estar na presença de Deus, de buscarmos a Deus, de sermos dirigidos por Ele, de sermos enchidos por Ele, enchidos da sua presença, revestidos do seu poder. É maravilhoso isso. É muito bom sabermos que se buscarmos a Deus, nós o encontraremos. Que se estivermos na presença de Deus, nós seremos amados e atendidos por Ele. Então, não obstante as adversidades, os problemas que enfrentamos, uma coisa é maravilhosa: sabermos que podemos buscar a presença de Deus, saber que Ele nos recebe em sua presença. A presença do Senhor é uma possibilidade maravilhosa, é uma feliz realidade na vida do cristão. Para que possamos nos deleitar dessa presença, precisamos, a partir de nossa salvação em Cristo, meditar, obedecer a palavra do Senhor, ser forte e corajoso e buscarmos sempre a direção divina em nossas vidas. Para desfrutarmos da presença de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mundano para estar na presença de Deus e usufruirmos dessa presença tão gloriosa, tão maravilhosa. Muitas são as dificuldades e as investidas do nosso inimigo, com a finalidade de nos destruir, tirando-nos do bom caminho. Não são poucas as armadilhas que nós enfrentamos todos os dias. Porém, se Deus está conosco, nada devemos temer. Assim como Deus estava com Davi, e os desafios mais esdrúxulos, mais absurdos que Saul propôs, Davi saiu com êxito. Nós também sairemos com êxito das nossas batalhas. Só precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos caminhar na presença de Deus. Lembrar do que disse o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, entender que ela é perfeita e agradável para nós. Os nossos desafios. Nos tempos atuais, o crente é desafiado nas mais diversas áreas, desde as questões mais pessoais até temas de ampla abrangência na sociedade. Em todos os desafios, devemos, enquanto cristãos, confiar no cuidado divino para conosco. A direção que nós devemos tomar no nosso dia a dia, na sociedade, não deve ser por causa da nossa concepção natural, mas pelo que cremos, pelo que está escrito na palavra. Nós precisamos estarmos fundamentados na palavra de Deus para tomar as decisões mais simples da vida. Entre os desafios contemporâneos, destacamos as questões sociopolíticas latentes na sociedade. Os relacionamentos, sejam familiares ou seja em outras esferas da sociedade, as questões ligadas à sexualidade, os desconfortos de ordem psicológica e psíquica, entre tantos outros. Existem séries de desafios e desafios sérios que nós enfrentamos todos os dias. Como nós vemos aqui no texto, questões sociopolíticas, relacionamentos, como nós lidamos com a política, como nós lidamos com os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, ou trabalho, ou na igreja. Questões ligadas à sexualidade, à hipersexualização, ou a sexualidade entre os jovens, a sexualidade antes do casamento, problemas psicológicos e tantos outros. São desafios que são latentes na sociedade de hoje. E como nós devemos lidar com isso? Lidar com isso, antes de tudo, confiando no Senhor. Como é bom sabermos que diante de qualquer desafio jamais estaremos só. Muitas vezes tentamos vencer nossas dificuldades buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos e descansemos no Senhor. Ele cuida
dos seus. Como diz o Salmo 37, o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Nossa conclusão. Diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas e a não temer os desafios, pois não estamos sozinhos. Já diante dos erros, constatamos os lastimáveis prejuízos pela falta de diálogo, de empatia e do respeito pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Importantes lições, um tempo de edificação para todos nós. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse o site ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.